Antes de O Solteiro, havia O Jogo do Encontro, em que uma mulher fazia perguntas a pretendentes masculinos ocultos, para encontrar o homem dos seus sonhos, ou, como pode acontecer, o serial killer dos seus pesadelos. Parece um esquete do Saturday Night Live, mas esse cenário assustador realmente aconteceu na vida real. Então, hoje, vamos descobrir como um serial killer acabou participando do Jogo do Encontro. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Weird History. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais outros momentos infames da TV você gostaria de ouvir. Certo, hora de ser escolhido. Rodney Alcala nasceu em 23 de agosto de 1943 em San Antonio, Texas, e cresceu em Los Angeles como um estudante talentoso, com uma juventude que, fora isso, não teve nada de especial. Aos 17 anos, ele ingressou no exército, onde seu lado sombrio surgiu pela primeira vez nos registros. O oficial comandante de Alcala o considerava insubordinado, manipulador e vingativo, e seus arquivos mostravam que ele foi disciplinado em várias ocasiões por agredir fisicamente mulheres. Em 1964, ele desertou durante um colapso nervoso e acabou sendo diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Ele posteriormente deixaria o exército e conseguiria se formar na Escola de Belas Artes da UCLA. Em setembro de 1968, Alcala foi visto atraindo a menina Telly Shapiro, de 8 anos, para seu apartamento em Hollywood. Quando a polícia chegou, ele já havia usado uma barra de aço para espancá-la, até deixá-la em coma por mais de um mês. A polícia salvou Telly Shapiro, mas Alcala já havia fugido da cena e do estado. Ele foi para o outro lado do país, até Nova York, onde se matriculou na escola de cinema da NYU, usando o nome falso de John Berger. Ironicamente, enquanto estava lá, Alcala fez uma aula ministrada por Roman Polanski, o famoso diretor que, 10 anos depois, também fugiria do país para evitar ser acusado de crimes sexuais. Quais são as chances? Em 1971, Alcala conseguiu um emprego na Blue Cross Blue Shield Association, onde trabalhou ao lado de um cara chamado Richard Cottingham. Logo seria conhecido como assassino do tronco ou estripador da Times Square. Cottingham foi condenado por 18 assassinatos e assumiu a responsabilidade por mais de 60. Não há provas de que soubessem dos crimes um do outro ou fossem amigos, mas a Blue Cross provavelmente mudou suas políticas de contratação depois. 1971 marcou o primeiro assassinato conhecido de Alcala, em 12 de junho, quando ele estrangulou Cornélia Crilly, comissária de bordo da TWA de 23 anos, em seu apartamento em Manhattan. Infelizmente, Alcala só seria ligado ao crime em 2011, 40 anos depois. O ataque brutal à menina Telly Shapiro, de 8 anos, colocou-o na lista dos mais procurados do FBI, espalhando seu rosto em cartazes nos correios e levando ao reconhecimento por 2 crianças. Ele foi preso e extraditado para a Califórnia para ser julgado pelo ataque a Telly Shapiro, mas a mãe dela não permitiu que testemunhasse. Então, Alcala só pôde ser condenado por uma acusação menor relacionada à criança. Ele foi sentenciado a 3 anos de prisão, mas cumpriu apenas 17 meses antes de ser libertado. Talvez devessem tê-lo mantido preso por mais tempo. Menos de 8 semanas depois, Alcala foi preso por agredir uma garota de 13 anos. Apesar de ser considerado um reincidente perigoso, ele já estava de volta às ruas em 1976, apenas 2 anos depois. Dado que o sistema penal da Califórnia era brando com Alcala, não surpreende que seu agente de condicional tenha permitido, sem explicação, sua mudança para Nova York. Afinal, que mal ele faria lá? Já que perguntou... De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, uma semana depois que Alcala voltou para a Big Apple, ele supostamente matou Ellen Jane Hoover, de 23 anos, que por acaso era afilhada das lendas do Rat Pack Dean Martin e Sammy Davis Jr. Durante o interrogatório, Alcala admitiu conhecê-la e outras evidências o ligaram ao desaparecimento dela, mas sua culpa pelo assassinato nunca foi comprovada de forma conclusiva. Não surpreendentemente, Alcala não ficou muito tempo em Nova York.
Ele voltou para Los Angeles em 78 e trabalhou em uma série de empregos, incluindo um breve período como diagramador no Los Angeles Times. Nesse período, Alcala foi interrogado sobre os assassinatos do estrangulador das colinas por ser agressor sexual. Apesar de parecer suspeito principal, a polícia descartou Alcala como o estrangulador e o culpado acabou sendo 2 homens trabalhando juntos. Mas Alcala também não estava exatamente longe de problemas. Ele começou a se passar fraudulentamente por um fotógrafo de moda profissional, um título que usava para enganar centenas de homens e mulheres, incluindo vários menores de idade, a posarem nus para ele. Ele compartilhava as fotos com colegas e, ao ser questionado sobre imagens de menores, Alcala alegava que os pais haviam contratado seu serviço, o que era uma desculpa ruim. Isso mostra que outras pessoas, além de você, Rodney, deveriam ser presas. Muitas das pessoas em suas fotos ainda não foram identificadas. Investigadores creem que algumas delas estavam entre suas vítimas. Foi depois de tudo isso, em setembro de 1978, que Rodney Alcala foi selecionado para participar do novo programa The Dating Game. Para quem não cresceu nos anos 70, The Dating Game era um programa apresentado por Jim Lang. Os participantes eram solteiros, em geral mulheres, que faziam perguntas para conhecer 3 concorrentes do sexo oposto. Como tudo no programa, as perguntas e respostas geralmente eram cheias de insinuações picantes. A solteira ouvia, mas não via os pretendentes, e ao final escolhia um para um encontro. No episódio em que ele apareceu, a participante era Cheryl Bradshaw, e Alcala era um dos pretendentes. O número 1 foi apresentado como um fotógrafo de sucesso que começou quando seu pai o encontrou no laboratório fotográfico aos 13 anos, totalmente desenvolvido. Foi observado que, entre as gravações, ele praticava paraquedismo ou andava de motocicleta. A descrição deixou de mencionar que, até aquele momento, Rodney Alcala já era um serial killer ativo, tendo tirado a vida de Jill Terry Barkham, de 18 anos, e Georgia Marie Wickstead, de 27 anos, e possivelmente de outras pessoas. Mas como ninguém parecia saber disso, Bradshaw perguntou animadamente para Alcala que tipo de refeição ele seria, ao que ele respondeu: "Me chamam de banana e eu pareço muito gostoso. Me descasque." Bradshaw achou engraçado. E no que facilmente poderia ter se tornado a pior decisão da vida dela, ela escolheu Alcala para ser seu acompanhante. Sim, um serial killer participou e venceu o jogo do amor. Imagino como os outros concorrentes se sentiram ao perder para Alcala. Outro participante conversou com Alcala e depois o descreveu como alguém marcante e assustador em sua vida. E ele não foi o único que pensou assim. Embora o tenha escolhido como vencedor, Bradshaw logo mudou de ideia após conhecer Alcala pessoalmente, pois achou seu comportamento muito estranho. Eles não chegaram a sair juntos. Após perder a vitória quase certa no programa de namoro, Alcala iniciou uma onda de crimes notória, fazendo mais vítimas rapidamente. Em junho de 78, ele matou a secretária jurídica de 31 anos, Charlotte Lee Lamb, e em fevereiro de 79, sequestrou a caroneira de 15 anos, Monique Hoyt. Monique Hoyt escapou e denunciou o crime, mas a mãe de Alcala pagou a fiança e ele saiu da cadeia. No junho seguinte, Alcala matou Jill Marie Parenteau, de 21 anos, depois de encontrá-la várias vezes em um bar local. Ele fez o mesmo com Robin Christine Samsu, de 12 anos, naquele mesmo mês, sequestrando-a enquanto ela voltava para casa da aula de balé. Alguns teorizam que a rejeição de Alcala no programa de namoro pode ter exacerbado sua sede de sangue. Rodney Alcala foi finalmente capturado em junho de 1979 e condenado no ano seguinte. O veredicto contra Alcala foi anulado pela Suprema Corte da Califórnia, que considerou que os jurados receberam informações inadequadas sobre seus crimes anteriores. Ele foi condenado após um novo julgamento em maio de 1986, mas essa condenação foi anulada em um tribunal federal. Os promotores se preparavam para a terceira rodada quando fizeram uma descoberta assustadora.
O DNA de Alcala, que havia sido coletado durante seu encarceramento, o ligou aos assassinatos de outras 4 mulheres: Barkham, Wickstead, Lamb e Parenteau. Após disputas legais sobre o julgamento conjunto ou separado dos casos, Alcala foi finalmente julgado pelos 5 assassinatos em fevereiro de 2010. Apesar do ditado de que quem se defende sozinho tem um tolo como cliente, Alcala optou por isso e ocorreu exatamente como você imagina. Durante o julgamento, Alcala subiu ao banco das testemunhas para se defender, interpretando 2 papéis diferentes como se fossem pessoas distintas: o interrogador e a testemunha. No papel do primeiro, ele se fazia perguntas com voz muito grave e se chamava de Senhor Alcala. Ele exibiu ao júri trechos de sua participação no programa de namoro e a música de protesto de Arlo Guthrie, o restaurante da Alice. Mas, no fim das contas, Alcala praticamente não apresentou defesa. Ele apenas afirmou que não se lembrava de ter machucado nenhuma das mulheres e insistiu que estava se candidatando a um emprego como fotógrafo na fazenda Knottesbury. Na época em que um dos crimes foi cometido, Alcala foi condenado pela 3ª vez, mas não pela última vez. Ele foi finalmente indiciado pelos assassinatos de Cornelia Creeley e Ellen Jane Hoover em 2011. Após negar as acusações, ele se declarou culpado para voltar à Califórnia e seguir apelando da sentença de morte da condenação anterior. O pior participante de todos os tempos do Jogo do Encontro finalmente faleceu em 2021 em uma prisão da Califórnia, aos 77 anos de idade. Entre as várias dificuldades dos colonos que fundaram Jamestown, Virgínia, primeiro assentamento inglês permanente nas Américas, estava a escassez de mulheres. Os primeiros a chegar e construir o Forte James em 1607 eram homens, e a ausência de mulheres colonizadoras causou várias complicações. Para preservar a colônia, a Companhia da Virgínia criou um sistema para incentivar mulheres a cruzarem o Atlântico e a encontrarem um marido no Novo Mundo. E quase funcionou. Hoje, na história bizarra, vamos dar uma olhada nos chamados navios de noivas de 1620 OK. Hora de repensar isso. Proibida na entrada de garotas. Placa no Forte James. A colônia de Jamestown era administrada e pertencente à Companhia da Virgínia de Londres, aprovada pelo recém-coroado Rei Jaime I em 1606. Era uma empresa pública que vendia ações por 12 libras, permitindo que qualquer pessoa com recursos investisse na colonização do Novo Mundo. É mais ou menos como aqueles lugares que deixam você comprar imóveis na Lua, exceto pelo fato de que havia uma chance de aquilo realmente valer alguma coisa um dia. Nesses primeiros anos, algumas mulheres fizeram a jornada até Jamestown, todas por conta própria. As primeiras colonizadoras chegaram em 1608, muitas vindas numa frota de 5 navios que reabasteceu a colônia. O primeiro casamento em Jamestown ocorreu nesse ano, entre a recém-chegada Anne Burris, empregada, e o carpinteiro John Leyden. Em 1618, a administração inglesa acreditou que mais mulheres colonizadoras fariam Jamestown crescer mais rápido, ao garantir mais estabilidade social e cultural e incentivar homens a criar raízes e permanecer na Virgínia, formando família. Relações entre mulheres indígenas e colonizadores europeus não eram inéditas, mas costumavam ser desaprovadas por preconceito racial e tensão entre os grupos. Entra em cena os navios de noivas de Jamestown. Quando uma empresa envia um barco com mulheres para se juntar a homens em locais remotos, é importante questionar se todos concordaram com o plano. Se busca informações na TV, basta ver a série da Sky TV. Jamestown mostra mulheres sendo praticamente compradas por colonizadores e enviadas sob demanda para eles, como se fosse um Uber Eats, mas de cônjuges. Embora seja certamente possível que tenham ocorrido casos de comportamento abusivo, tanto a bordo dos navios quanto na colônia da Virgínia, na verdade não era assim que os navios de noivas funcionavam. O sistema exigia que todos os colonos participassem. Na Virgínia, homens eram incentivados a financiar as viagens das mulheres. Não houve contato prévio entre as partes antes da viagem, nem acordos assinados prometendo qualquer mulher a um homem específico. As novas mulheres que chegavam a Jamestown passavam a viver com famílias estabelecidas, facilitando sua adaptação à vida e aos vizinhos do Novo Mundo. Antes de focar nos pretendentes, parecia reality de namoro, mas geralmente estava frio demais para alguém tirar a camisa.
Essa não era uma escolha fácil para as mulheres inglesas da época. O dia a dia do outro lado do Atlântico era pouco compreendido e era misterioso para o europeu comum. Nesse período, muitas histórias que ouviam destacavam a estranheza e o perigo da vida nas Américas. Algumas histórias eram verdadeiras, mas relatos mais dramáticos sobre a vida nas Américas vendiam mais jornais e ganhavam mais destaque cultural. Naquela época, homens eram incentivados à ousadia e aventuras, enquanto mulheres eram orientadas a serem práticas e só se aventurarem com um protetor masculino. A Companhia da Virgínia adotou várias estratégias de marketing para tornar a viagem mais atraente às jovens inglesas. Diversos anúncios retratavam a viagem como missão, incentivando cristãs dedicadas a se alistarem e difundirem a fé no Novo Mundo. Algumas estratégias de marketing apresentaram a colonização como uma disputa protestante contra os católicos da Espanha, que também colonizavam as Américas e convertiam nativos. As mulheres também viam como seria seu futuro após casar com um colono da Virgínia. Seriam donas de uma casa com criados para cuidar dos terrenos e jardins. Terras não reivindicadas por aristocratas eram muito difíceis de obter na Inglaterra. Para a maioria das mulheres sem origem nobre, ficar na Europa significava passar a vida limpando casas ou cuidando dos filhos dos ricos, e isso se tivessem muita sorte. Mudar-se para as Américas era provavelmente o único jeito. Só assim teriam chance de virar damas e contratar outras mulheres para cuidar dos filhos mimados. Esse plano é melhor. A relativa raridade de mulheres europeias nas colônias lhes conferia um considerável poder social e político, muito maior do que a maioria das mulheres poderia sonhar em ter na Europa, mesmo que tivessem se casado com um homem poderoso. Como homens e mulheres morriam rápido nas colônias, havia uma boa chance. Uma jovem poderia se tornar uma viúva abastada, o que lhe daria a liberdade de possivelmente se casar novamente e remodelar sua vida como quisesse. Na Inglaterra, mulheres quase não tinham voz no sistema legal. Mesmo atacadas ou assassinadas, a justiça era buscada por pais ou maridos. Na Virgínia, mulheres podiam herdar, vender propriedades e mover processos legalmente, pois as regras não se aplicavam lá. Registros da Virgínia colonial mostram muitos casos movidos por mulheres, inclusive por ofensas pequenas. Mulheres abastadas costumavam processar outras por difamação de caráter. Parece o enredo de uma minissérie da HBO que deve estar sendo proposta agora. Esse arranjo conseguiu atrair várias senhoras inglesas, e os registros de candidaturas que sobreviveram desse período revelam um processo que se tornou um tanto competitivo, pelo menos por um tempo. A Companhia da Virgínia, no início, dizia buscar mulheres decentes, de boas famílias. Não sei se vocês notaram, mas fiz aspas aéreas. Isso era um código mostrando que só aceitavam mulheres vistas como boas para casar, rejeitando alcoólatras ou trabalhadoras do sexo para os próprios colonos. As mulheres deviam apresentar cartas de referência comprovando boa conduta moral, especialmente de padres, empregadores e professores, assim como qualquer evidência de algum tipo de relacionamento próximo ou parentesco com um membro da nobreza. Algumas inscrições sobreviventes mencionam parentesco com cavaleiros ou vínculos com comerciantes e estudiosos bem-sucedidos. Se seu primo fosse cavaleiro ou você amigo de um construtor de navios respeitado, sua inscrição ia para o topo da pilha. Os candidatos típicos tinham entre 15 e 28 anos de idade. Naquele tempo, jovens de 15 anos já eram vistos como parceiros ideais para homens adultos, enquanto aos 28 já eram quase considerados para titias. Mulheres jovens geralmente destacavam juventude, beleza e vitalidade em suas candidaturas. Como eram as mais favorecidas pelos homens de Jamestown, geralmente eram escolhidas primeiro pelos cidadãos mais ricos e importantes da colônia. Por isso, muitas candidaturas buscavam homens ricos e destacavam habilidades e passatempos valorizados pela elite, como fazer rendas ou costura. Grandes compras em dinheiro do IRS, que só seria criado 400 anos depois, mas já estavam planejando antes. Mulheres mais velhas eram menos buscadas pela elite de Jamestown e, por isso, acabavam cortejadas por fazendeiros ou trabalhadores. Por isso, suas candidaturas destacavam habilidades mais práticas, provavelmente úteis para administrar uma fazenda e ganhar dinheiro, como fazer cerveja, pão, jardinagem, costura, abate de animais e carpintaria. Você não imaginaria que consigo quebrar o pescoço de um porco com as próprias mãos.
Seria ótimo para um perfil de namoro, mas em Jamestown essas habilidades garantiam um parceiro. Logo, a Companhia da Virgínia esgotou seu grupo inicial de candidatos, deixando-os cada vez mais desesperados por mais mulheres colonizadoras. No início da década de 1620, eles começaram a relaxar alguns dos requisitos mais rígidos e, eventualmente, os portões basicamente foram abertos. A companhia reuniu pessoas em situação de rua e lhes ofereceu a chance de ir para a Virgínia, incluindo alguns condenados das prisões de Newgate e Old Bailey. Na verdade, a deportação para a Virgínia se tornou uma forma de punição e era uma opção popular quando apresentada como alternativa à sentença de morte. Imagine como isso deve ter soado para os colonos. Uma viagem para a sua casa é o mesmo que ser executado, mas a gente adora o que você está fazendo com o lugar. Registros mostram que todas as mulheres que foram a Jamestown nas décadas de 1610 e 1620 participaram voluntariamente da viagem. Nem todos ficaram felizes com a partida delas para a Grande Viagem. Em 1621-3, navios trouxeram 57 mulheres solteiras para Jamestown, algumas viúvas. Os registros indicam que o navio Marmaduke partiu sem suprimentos e as mulheres a bordo logo perceberam que não tinham o necessário. Na longa viagem, muitas chegaram à Virgínia só com a roupa do corpo, mas algumas trouxeram pequenas bolsas. O Marmaduke parecia ter política generosa de bagagem de mão. A Companhia da Virgínia depois enviou uma carta aos colonos pedindo desculpas pela falta de provisões, embora naquele momento não houvesse muito o que alguém nas Américas pudesse fazer a respeito. Desculpem, alguns de vocês passaram fome durante a viagem. Nosso erro pouco alivia a dor. No fim, os medos iniciais das mulheres se mostraram em grande parte justificados, embora estudiosos ainda não saibam exatamente o que deu errado e em que ordem. Muitos novos colonos europeus na Virgínia morriam rapidamente, às vezes poucos dias ou semanas após chegarem. Novas e exóticas doenças, ataques de tribos locais, parto e dificuldades em geral eram questões sérias. Quem sobrevivia mais de um ano nas Américas era visto como resistente e experiente. Isso parece um bife. Por exemplo, em 1622, um ataque de uma confederação de tribos Powhatan devastou assentamentos ingleses na Virgínia e dizimou quase 2/3 da população europeia da colônia. Jamestown foi poupada, mas o conflito prejudicou gravemente a Companhia da Virgínia de Londres. Em 1624, a companhia perdeu sua carta e entregou toda a colônia ao rei Jaime I. E ela permaneceu sob controle real até a Revolução Americana em 1776. Quanto à Companhia da Virgínia de Londres, embora tenha desempenhado um papel historicamente significativo ao trazer cidadãos ingleses para as Américas e desafiar a supremacia colonial espanhola, acabou sendo um grande fracasso econômico, nunca gerando lucro para seus investidores. Lá na Inglaterra, Júlio César foi o cara que foi esfaqueado por um monte de colegas por não estar usando as idas de março. Ele é conhecido como general e talvez o governante mais famoso da Roma Antiga, tema até de uma peça de Shakespeare. Mas uma coisa que você provavelmente não vai perceber na peça clássica é o quanto esse cara adorava transar. Hoje, vamos revelar tudo sobre o famoso governante que não fazia distinção no quarto. Enquanto discutimos a vida amorosa de Júlio César, vamos soltar os cães da história. O reinado de Júlio César, de 46 a 44 a.C., pode não ter sido muito longo, mas sua lista de conquistas românticas certamente foi. A reputação de César com as mulheres era lendária. Claro, ele espalhou seus encantos com várias concubinas, líderes estrangeiras e mulheres da noite. O comportamento mulherengo de César continuou após o casamento. Júlio casou-se com 3 mulheres ao longo da vida. Ele começou a vida de casado com Cornélia, que deu à luz a única filha legítima de César, Júlia. Após a morte de Cornélia, 7 anos depois, César casou-se com Pompeia. Porém, o casamento terminou em escândalo quando ela foi flagrada com um homem disfarçado de mulher no festival de Bonadeia. Se você vai ser infiel, não poderia esperar até depois de Bonadeia? A terceira esposa a entrar em cena foi Calpurnia. Ela teve o pesadelo sobre César ser morto pelo Senado, exatamente um dia antes de acontecer. Acorda, César.
Tive um sonho estranho. No Senado, você usa uma roupa super fofa e não vai esperar, nem querer. Provavelmente não deveria ter ignorado esse sonho. César. Apesar de não terem filhos no casamento, César teve um com Cleópatra enquanto ainda era casado com Calpurnia. A literatura histórica está repleta de histórias de amor fantásticas e sensuais. Romeu e Julieta, Lancelote e Guinevere, Hobbes e Shaw. Mas o caso que Júlio César teve com Cleópatra é realmente coisa de lenda. Na época do romance, Roma estava em conflito com o Egito, então, segundo a lenda, Cleópatra se enrolou em um tapete e foi enviada diretamente para César. Mesmo naquela época, as pessoas evitavam viajar de avião. Pouco depois, os dois iniciaram um relacionamento, irritando Ptolomeu XIII, então governante do Egito. A rivalidade aumentou, ameaçando César e Cleópatra, mas nem planos de assassinato impediram o amor ou desejo deles, porque Cleópatra ficou grávida de um filho de César. Durante esse tempo, o casal permaneceu junto até a morte de César. Cleó chegou a contratar atores como Castor e Pólux para acender a pira funerária dele. Convencer as pessoas da divindade de César era como contratar Paul McCartney para tocar no seu funeral. As pessoas não tinham problema com o comportamento mulherengo de César em si. Na verdade, ter casos era meio que a regra do jogo naquela época. Casamentos não eram por amor ou felicidade, considerados supérfluos na época, e esposas ignoravam infidelidade. Desde que certas regras fossem seguidas, os homens só podiam ter casos com mulheres solteiras, prostitutas ou homens. Quebre essas regras e você se encontra bem no centro de um tabu. O romance de César com a estrangeira solteira Cleópatra não era nada demais. Embora fosse aceitável dormir com várias pessoas, isso não aumentava a confiança em Cleópatra. A principal preocupação era que a busca constante de mulheres por César poderia prejudicar o país. Mas isso é apenas algo chamado amor. César era uma figura política e general militar, então ele não era estranho a projetar a imagem de um líder endurecido. Mas também parece que, se os rumores forem verdadeiros, César pode ter sido um pouco vaidoso. É bom ser rei. César usava roupas consideradas pouco masculinas para a época. Já pensou como era isso? Você já viu César? A toga dele era enrolada de forma que parecia uma estola, um escândalo, e sua vaidade ia além das roupas, como notou Cícero. Que incrível alguém com um cabelo tão arrumado ter derrubado o Estado romano! Adversários políticos zombavam da aparência de César, mas ele não respondia. Como se espera de quem não hesitava em crucificar inimigos, reprimir rebeliões e iniciar ou encerrar uma guerra civil? Astuto politicamente, César simplesmente respondeu que já houve muitas rainhas poderosas ao longo da história, ao que a multidão explodiu em gritos e vaias. César nunca seguiu as expectativas da época, o que é mais simples quando se pode condenar à morte. A política em Roma não era um jogo para os fracos de coração. E assim que ele entrou nesse meio, começaram a circular rumores de que as ações de César poderiam estar sob o controle de seu pequeno César. A acusação mais conhecida referia-se ao suposto relacionamento de César com o rei Nicômedes da Bitínia. No início de sua carreira, um César de 20 anos estava na Bitínia para buscar uma frota para seu mentor militar, Minúcio Termo, que estava na Ásia. Mas, segundo os boatos, César teria caído sob o encanto do rei Nicômedes, compartilhando sua cama como seu brinquedo e até mesmo servindo nas funções sociais do rei como copeiro. Histórias de um velho rei lascivo de terra estrangeira, desflorando um ingênuo César e tornando-o servo, eram fofocas muito populares nos círculos romanos. Isso é um detalhe picante, claro, se você acreditar no inimitável historiador Plutarco e na maioria dos historiadores modernos. O tempo de César com Nicomedes foi breve e sem importância. O relacionamento de César com o rei Nicômedes foi motivo de zombaria, mas não por todas as razões que se pensa. Em Roma, era normal dois homens se relacionarem. Mas a crença de que César foi seduzido e submisso a um velho estrangeiro pouco atraente que era rei
não só explorava estereótipos já conhecidos da época, mas era uma história que era puro veneno. Se você quisesse subir ao poder na República Romana, isso fazia de César o alvo de todas as piadas da época. O escritor romano Suetônio, que era meio como os tabloides da época, afirmou que os gauleses cantavam uma música com a letra: César pode ter conquistado os gauleses, mas Nicomedes conquistou César. Ah, sim, é uma música bem grudenta. Esse boato infundado perseguiu César por toda a sua carreira e foi explorado por adversários políticos. Mas olha, essa história vendia jornais, não é mesmo, Suetônio? Ninguém gosta de passar um bilhete na sala de aula e ser pego pelo professor. Nem mesmo César, e foi exatamente isso que aconteceu com César durante uma fatídica reunião do Senado. Durante uma reunião do Senado, César recebeu uma carta considerada muito importante. Ele tentou lê-la em segredo, mas não conseguiu. Talvez tenham escrito em uma tábua de pedra: difícil manter segredo. Quando Cato percebeu, chamou César e o fez ler em voz alta para todos. Cato não estava só sendo idiota, precisava garantir que César não participava de conspiração. Aconteceu que o bilhete de César era de uma amante, mas não de qualquer amante. Era da meia-irmã do senador Cato, Servila, e ele foi forçado a ler o bilhete em voz alta. Todo o Senado presente pôde ouvir tudo sobre o relacionamento de César com a meia-irmã de Cato. Muitos de nós temos nossos desejos, alguns assistem TV demais, outros são insaciáveis quando se trata de batatas fritas. Para Júlio César, era seu apetite sexual, que diziam ser absolutamente voraz. Comentava-se que César não era nem um pouco exigente quanto à escolha de seus parceiros. Por isso, há tantos rumores documentados sobre ele, o rei Nicomedes e várias mulheres com quem teria se envolvido. E esses rumores podem ser resumidos por uma declaração feita pelo antigo político romano Cúrio, que disse que César era o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. 2 golpes, Cúrio. Frio. César tinha muitas peculiaridades na Roma antiga, incluindo sua vaidade, lascívia e senso de moda. Mas não foi o único político romano com esses hábitos. Suas supostas atividades na Bitínia foram as que mais o marcaram. O biógrafo histórico e verdadeiro fofoqueiro Suetônio detalhou esses rumores sobre César e outros líderes romanos. Diversas afirmações de Suetônio foram desmentidas como propaganda do regime rival, mas algumas têm confirmação em escritos da época. Essa é a estratégia, Suetônio. Mantenha esses leitores curiosos. O antigo biógrafo romano Suetônio relata que César tinha um apetite inacreditável pelo amor. Quando seus desejos estão fora de controle, você tende a não discriminar parceiros dispostos. É por isso que dizem que César dormiu com todo mundo, desde rainhas e nobres até plebeias e prostitutas. Ele dormiu com mulheres casadas, damas da noite e pagou em dinheiro romano. Não importava a sua posição social. Se César se interessasse e você aceitasse, o jogo estava quase garantido. César gastava muito dinheiro em suas conquistas sexuais. Há até rumores de que ele uma vez comprou uma pérola chamada Servila, que custava 6 milhões de sestércios ou moedas, o que era mais caro do que o valor de uma casa de veraneio à beira-mar em Nápoles, com uma boa avaliação no Airbnb. No testamento, César adotou seu sobrinho-neto Octaviano. Após sua morte, Marco Antônio examinava os bens e a herança de César quando fez uma descoberta chocante. Todos os bens que Marco acreditava que César deixaria para ele na morte, na verdade, foram para Octaviano. Antônio não ficou satisfeito com esse arranjo. Marco Antônio ficou tão irritado que sugeriu que Octaviano trocou favores românticos pela adoção. Mesmo que a acusação não fosse verdadeira, só de Marco Antônio achar que poderia ser acreditada, mostra como César era mal visto após sua morte. Ninguém tentou defendê-lo. Eles apenas disseram: claro, só mais uma coisa, César também está nesse segredo.
O casamento entre Inês de Castro e Dom Pedro de Portugal é considerado um dos casamentos reais mais desastrosos da história. Isso causou uma guerra civil, custou a vida de Inês de Castro, e quando tudo terminou, o rei de Portugal se viu sentado em um trono ao lado de uma mulher morta. Então hoje, vamos dar uma olhada no príncipe do século XIV que coroou sua noiva cadáver como rainha. Separe lenços e coloque seu disco favorito de death metal. Vem aí uma história de amor trágica, digna de capa de álbum do Cannibal Corpse. Inês Pérez de Castro nasceu filha de Pedro Fernandes de Castro, em algum momento entre 1320 e 1325. Seu pai, o senhor, era neto ilegítimo de Sancho IV rei de Castela, Espanha, também conhecido como Sancho, o Bravo. Mas o sangue nobre e a coragem nas veias de Castro não fizeram diferença para o rei Afonso de Portugal. Ele a considerava ilegítima e, portanto, inadequada para seu filho, Dom Pedro. Para complicar ainda mais, de Castro era uma dama de companhia. Para sua prima, Infanta Constança de Castela. Em 1340, Constança viajou para Portugal para se casar com Pedro. O casamento deveria unir Portugal e Castela, trazendo paz entre os estados em guerra. Infelizmente, para todos que apostavam nesse casamento para pôr fim ao conflito, Pedro arruinou os planos de seu pai ao se apaixonar por de Castro. Em vez disso, o coração quer o que quer Afonso, mesmo que isso signifique guerra medieval. Pedro se apaixonou por Inês de Castro em 1340. No mesmo ano, ele se casou com a prima nobre e amante. Segundo a lenda, Pedro enviava cartas de amor secretas à dama de companhia da esposa. Como o relacionamento era proibido, ele não podia entregar as cartas abertamente, pois seria demais até para quem tinha um caso com a prima da esposa. Não, Pedro teria que usar um método secreto de entrega. Enquanto de Castro ficava no mosteiro de Santa Clara Vela, Pedro supostamente contrabandeava as cartas para sua amada, usando um aqueduto que ia do seu palácio, na Quinta de Pombal, até o mosteiro. Ele enviava bilhetes de amor para ela pelo esgoto, como se os Schutz tivessem uma franquia de entrega de flores, não de comer gente. Essas cartas de amor encharcadas mantiveram Inês presa por anos. O rei Afonso não foi o único que se opôs ao caso entre Dom Pedro e Inês de Castro. Não é surpresa que Constança, que você deve lembrar era esposa de Pedro e prima de Inês de Castro, também tentou separar os amantes. Ao descobrir que seu marido amava outra mulher, Constança ficou furiosa e elaborou um plano ardiloso. Quando ela deu à luz ao filho deles, Dom Luís, Constança pediu para Inês de Castro ser a madrinha do menino. Publicamente, ser madrinha do novo bebê real honraria Inês de Castro, mas, a portas fechadas, isso prejudicaria seriamente o relacionamento dela com Pedro. Segundo a Igreja Católica, padrinhos eram vistos como parentes de sangue. Se Inês de Castro aceitasse, ela e Pedro se tornariam legalmente membros da mesma família, e o caso deles poderia ser considerado um crime. Hoje, é um termo buscado em sites adultos. Inês de Castro, porém, recusou o papel e manteve o relacionamento com Pedro. Claro, rejeitar a oferta generosa de Constança também não foi sem consequências. Afonso a baniu para Castela em 1344 como retaliação. Não foi ideal para os amantes, mas era melhor do que ver o relacionamento deles criminalizado. Em 1345, Constança morreu após dar à luz ao terceiro filho do casal. Pedro mal lamentou sua perda. Ele usou a chance para encerrar o banimento de Castro, feito por seu pai, e a levou para morar com ele. Segundo Pedro, ele e de Castro se casaram em segredo, contra a vontade de seu pai. O acordo tecnicamente a tornava a próxima rainha de Portugal, e para complicar ainda mais as coisas, o casal teve 4 filhos. O rei Afonso, preocupado com a influência de Castro e de seus irmãos castelhanos sobre seu herdeiro, começou a planejar uma forma de se livrar dela. É como conhecer os pais, se Robert De Niro fosse seu papel em Os Bons Companheiros. Em 1355, após Pedro manter um relacionamento de 15 anos com ela contra a vontade de seu pai, o rei Afonso finalmente ordenou a morte de Castro. Parece bem frio, mas Afonso tinha seus motivos. Para ele, De Castro era uma ameaça ao seu reino.
Ele temia que ela e sua família tivessem influência demais sobre seu filho. Ele também temia uma guerra de sucessão se os filhos de Pedro com De Castro reivindicassem o trono. Basicamente, ele estava tentando evitar uma situação de jogo dos tronos, e depois de assistir àquela temporada final, dá para entender o ponto dele. Afonso sempre desaprovou De Castro porque considerava da nobreza dela ilegítima. Mas depois de ordenar a morte dela, Afonso ouviu um último apelo de sua suposta nora. Ela se ajoelhou aos pés dele, cercada pelos netos, pedindo pela vida. Afonso teria deixado a sala e dito aos conselheiros: façam o que quiserem. Essas são 4 palavras que você não quer ouvir de quem ordena a sua execução. Após decidir que o sangue castelhano de Inês de Castro era uma ameaça ao reino, o rei Afonso contratou 3 homens para matar sua nora em 1355. Lembra da referência a Game of Thrones? O assassinato de Inês de Castro foi um casamento vermelho real. Os assassinos agiram quando Dom Pedro saiu de casa. Eles surpreenderam Inês de Castro e cumpriram as ordens cruéis. A maioria das fontes relata que foi esfaqueada, mas há versões que dizem que foi decapitada. Todas as fontes concordam. O assassino matou Inês de Castro diante dos filhos. Segundo outro famoso matador, Dom Pedro voltou para casa e encontrou sua amada, mãe de alguns de seus filhos, assassinada, sabendo de imediato que seu pai, o rei Afonso, era o responsável. Com o apoio dos irmãos de Inês de Castro, Pedro declarou guerra ao pai, reunindo tropas e marchando em direção à cidade do pai. Depois de meses de conflito, a mãe de Pedro o convenceu a pedir trégua. Por carinho pela mãe, Pedro cedeu. Em 1357, Afonso faleceu e Pedro foi coroado como rei Pedro I de Portugal. Se você pensou que a morte do pai e a subida ao trono acalmariam Pedro, posso garantir que isso não ocorreu. Ele nunca perdoou o pai, nem os homens que mataram Inês. E assim que assumiu o trono, em 1357, o foco de Pedro se voltou para a vingança. Ele trouxe 2 dos homens que mataram De Castro para o seu castelo, onde, segundo relatos, se vingou de uma forma particularmente memorável, antecipando o vilão Cano de Mortal Kombat. Por mais de 600 anos, Pedro ofereceu um jantar em que os 2 homens tiveram os corações arrancados ainda vivos. O que havia no cardápio naquela noite, que convenceu os assassinos a aceitar um convite tão suspeito, se perdeu na história. Mas presumimos isso. Pedro fez uma piada sombria sobre seu coração partido antes de terem seus tórax escavados como potes de sorvete, gritando. Quando a justiça de Pedro se tornou pública, o rei ganhou o apelido apropriado de Pedro, o Cruel. Inês de Castro já havia morrido quando o rei Pedro revelou que se casaram secretamente anos antes. O anúncio tornava Inês de Castro tecnicamente rainha de Portugal, sendo a única rainha da história do país coroada póstumamente. Quando alguns questionaram a legitimidade do casamento, Pedro recorreu a Dom Gil, bispo da Guarda, que ele afirmou ter sido testemunha da cerimônia. Dom Gil não lembrava a data exata do casamento, mas a nobreza, talvez influenciada pelo jantar recente de Pedro, concordou com ele. Nomeando de Castro rainha legítima, o rei Pedro vestiu o corpo de sua esposa em decomposição com roupas reais para seu momento final sob os holofotes. Segundo um relato de 1852, Pedro mandou colocar o corpo de Inês em um trono ao seu lado na cerimônia. Ele jurou publicamente sobre o casamento deles em Bragança, autorizado por dispensa de Roma. Ela foi proclamada rainha, coroada, e todos os nobres foram obrigados a homenagear seu cadáver e beijar sua mão fria. A história lembra dos que mais se impõem, e poucas demonstrações de poder superam obrigar uma sala de bajuladores a beijar a mão apodrecida da esposa. Se isso parece o pior casamento da história, ao menos você pode se consolar pensando que talvez nem tenha acontecido. Historiadores e acadêmicos afirmam que essa história é só uma lenda para aumentar o prestígio de Pedro, o Cruel. Após sua última aparição pública como rainha de Pedro, o corpo de De Castro foi sepultado em um sarcófago de mármore, onde ela pôde descansar sem precisar ser retirada novamente para mais cerimônias.
Em 1360 ou 1361, o rei Pedro ordenou que seus homens transportassem os restos mortais de Inês de Castro para o Mosteiro Real de Alcobaça. Ela foi sepultada em um túmulo de mármore, onde seu corpo é sustentado por anjos. O cronista do século XV, Fernão Lopes, descreveu o magnífico cortejo fúnebre de Inês de Castro. Segundo ele, o corpo da rainha foi escoltado por muitos cavalos, nobres, damas e clérigos. Ao longo do cortejo, 1000 homens seguravam velas de forma que o corpo estivesse sempre iluminado. O rei Pedro mandou fazer túmulos elaborados e idênticos para ele e para Inês, e acabaria sendo sepultado bem ao lado de sua trágica amada. No túmulo, Pedro pediu a um escultor que recriasse sua história de amor com a rainha e o trágico fim dela. A história, narrada em círculos concêntricos, mostra Inês de Castro, Pedro e seus filhos, além da chegada dos assassinos, o assassinato de Inês e a vingança de Pedro, que fez questão de incluir essa parte. Por mais de 650 anos, Pedro e Inês de Castro descansaram lado a lado, o que é apropriado considerando que a inscrição em seus túmulos diz "Até o fim do mundo". A história de amor de Inês Pérez de Castro e Dom Pedro foi recontada repetidamente ao longo dos séculos em várias formas. Exemplos incluem o poema épico português Os Lusíadas, escrito por Luís de Camões em 1572, Nise Laureada, escrito por Jerônimo Bermudes em 1577, o romance francês Inês de Castro, escrito pela Condessa do Genlis em 1826. E o romance inglês Agnes de Castro, ou A Força do Amor Generoso, escrito por Afra Ben e publicado em 1688. Inês de Castro também é tema de mais de uma dúzia de óperas, incluindo obras dos compositores italianos clássicos Nicolau Antonio Zingarelli e Giuseppe Persiani. Adaptações mais modernas da história incluem uma ópera de 1976 de Thomas Passatieri e uma ópera de 1996 de James Macmillan. A história também foi recentemente recontada na série de televisão portuguesa de 2005 Pedro e Inês, e em um filme de 2018 com o título um pouco mais direto, A Rainha Morta. Giacomo Casanova nasceu em Veneza em 1725, filho de 2 atores, e cresceu para se tornar um homem que, sem dúvida, incorporou o espírito do iluminismo. Ele era charmoso, curioso, sem rumo, e geralmente se apaixonava por mulheres inteligentes e talentosas, que o seduziam com a mesma frequência que ele as seduzia. Mas há muito mais sobre esse famoso Dom Juan, além de seus muitos casos amorosos. Embora Giacomo Casanova tenha vivido lá no século XVIII, seu nome até hoje permanece como um adjetivo para um homem que sabe lidar com as mulheres. Hoje, vamos dar uma olhada em uma dúzia de histórias picantes sobre Giacomo Casanova, o maior conquistador da história. Agora, apague as luzes, acenda uma vela e abra uma deliciosa garrafa de vinho. Você vai adorar essa! Aos 17 anos, Casanova passava os dias estudando para entrar na igreja, mas suas atividades noturnas não eram adequadas para um futuro homem de fé. Na verdade, foi por essa época que ele perdeu a virgindade numa noite com 2 irmãs venezianas, Nanita, de 16 anos, e Marta Savornon, de 15 anos, que também eram virgens. Casanova guardou com carinho o primeiro encontro, mas pelo menos uma das irmãs não compartilhou desse sentimento. Marta entrou para um convento ao invés de se casar e rezou por Casanova. Dado o que aconteceu com ele depois, parece que suas orações não foram atendidas. Por volta de 1745, Casanova participou de um jantar em que um jovem castrado se apresentava. Um castrado era um jovem cantor que tinha a genitália removida para manter a voz aguda. Dói só de pensar, mas a afinação era perfeita. Ai! Esse castrado em particular se chamava Bellino, e ele cativou Casanova, o jovem veneziano que acreditava que Bellino era, na verdade, uma mulher. Após um jogo de revelação, Casanova provou estar certo. Bellino era, na verdade, uma jovem. A atriz disfarçada alegou se passar por um castrato para conseguir papéis no palco que não estavam disponíveis para mulheres.
Embora Casanova se refira a ela como Teresa Lanti, com T, historiadores supõem que ela poderia ter sido Teresa Landi, com D. Ela também pode ter sido Artemisia Lanti ou Angela Calori, todas elas acabaram nos palcos de Londres. Casanova e sua Belino começaram um caso que acabou resultando em um filho, o filho ilegítimo de Casanova, Cesarino. A vida de Casanova mudou drasticamente de rumo em março de 1746. Durante o carnaval na cidade, ele viu o senador Matteo Giovanni Bragadin desmaiar em sua gôndola devido a um derrame. Casanova tomou o controle e ordenou aos gondoleiros de Bragadin que o levassem a um cirurgião. Porém, os métodos do cirurgião, sangrando Bragadin e aplicando pomada de mercúrio no peito, poderiam ter matado o nobre. Se Casanova não tivesse intervindo, Bragadin não teria sobrevivido, e testemunhas dizem que o jovem veneziano devia ter poderes sobrenaturais para isso. Em agradecimento, Bragadin teria se tornado patrono de Casanova, que então conquistou a riqueza e conexões desejadas. Em 1746, Casanova estava em Pádua, onde conheceu uma mulher que ele chama de Ancilla, uma cortesã local. Ancilla administrava uma casa de jogos e Casanova lhe dava tempo, dinheiro e afeto. Logo ele descobriu que não era seu único amante. O conde Medina era conhecido como amante favorito de Ancilla e ótimo nas cartas. Casanova achou que os dois conspiraram para enganá-lo e exigiu satisfação. Então, Medina devolveu o dinheiro do jovem veneziano e depois o desafiou para um duelo de espadas. Embora Casanova tenha escapado do duelo ileso, ele feriu Medina e ganhou um inimigo para o resto da vida. Casanova ainda teria pelo menos mais um duelo. Ao longo de sua vida aventureira, Casanova passou 2 anos em Paris, morando lá de 1750 a 1752. Enquanto esteve lá, ele aprendeu francês, beijou a francesa, conheceu pessoas importantes e se meteu em várias confusões. Casanova também estava, provavelmente de forma imprudente, tendo um caso com a filha de sua senhoria, Madame Casson Sacré-Bleu. Mimi descia ao quarto de Casanova por vontade própria, como ele ressaltava, e passavam o tempo juntos, entre outras coisas. Quando Mimi engravidou, sua mãe processou o jovem veneziano, mas o tribunal rejeitou a acusação. Em 1753, o Casanova, de 27 anos, engravidou a Caterina Capretta, de 14 anos. Meu Deus! O pai de Capretta a enviou rapidamente a um convento veneziano. Porém, se achou que isso afastaria Dom Juan, não conhecia Casanova. O lendário amante usou as freiras do convento para enviar cartas a Caterina, em vez de manter distância. Enquanto isso, nas idas e vindas ao convento, Casanova chamou a atenção de Marina Morosini, uma bela freira que já mantinha um caso com o abbé Joaquim de Berny, um diplomata francês em Veneza. Morosini se encantou por Casanova, escreveu-lhe uma carta e logo começaram um caso apaixonado. O casal chegou a fazer um espetáculo público para de Berny, que assistiu ao ato amoroso de um cômodo secreto. Para complicar, Morosini e Caterina Capretta tinham seu próprio caso tórrido. Dentro do convento, o ambiente não lembrava um convento. Casanova estava só sendo Casanova. O estilo de vida de Casanova chamava a atenção por onde passava, não só das mulheres. Polícias de toda a Europa registravam suas atividades e viam-no como um fora da lei que sempre fugia de cidade em cidade. No entanto, em 1755, seus escândalos o alcançaram e Casanova foi preso sob a acusação de indecência e blasfêmia. Sem julgamento, ele foi jogado na prisão sem cerimônia, embora tenha tido a sorte de ser encarcerado no Palácio do Doge. Casanova não pretendia cumprir toda a sentença de 5 anos e decidiu fugir da prisão. Após semanas de trabalho, Casanova limou uma barra de ferro até fazer uma ponta, usada para abrir um buraco no chão da cela e escapar com a ajuda de um monge. Eu tenho um túnel secreto. Nova e o monge, em breve na HBO, fugiram de Veneza numa gôndola pelo canal. Casanova buscou refúgio em Paris e não voltaria para sua amada Veneza por longos 18 anos.
Dizia-se que a fuga de Casanova e seus cúmplices foi a primeira vez que alguém escapou do palácio do Doge. Sua fuga da prisão lhe trouxe um pouco de fama, o que sem dúvida ajudou ainda mais em seus romances. Durante seu longo exílio de Veneza, enquanto estava exilado na França, em 1757, Casanova introduziu um sistema de loteria no país para liberar os touros. O esquema, baseado nas habilidades matemáticas de Casanova, lhe trouxe riqueza e acesso à elite da sociedade francesa. Ele conheceu todos, desde Madame de Pompadour, a principal amante real na corte do rei Luís XV, até Voltaire e outros luminares do iluminismo. Mas Casanova não seria nada sem tratar sua companhia com igualdade. Também se divertia com garotas trabalhadoras, dançarinas e atrizes, como era de se esperar. Logo, ele gastou sua riqueza e se endividou. Em 1760, ele fugiu de Paris para escapar de seus credores e começou a vagar pela Europa sob um novo nome, Cavaleiro de Sangute. Ele passou os 14 anos seguintes pulando de um escândalo para outro, assim como pulava de uma cama para outra por todo o continente, de Londres a São Petersburgo. Em 1759, Casanova ainda estava em Paris. Enquanto estava lá, ele reencontrou a inteligente e bela Justiniane Nauvienne, uma jovem veneziana que estava envolvida em um caso apaixonado com seu amigo Andrea Memo, filho de uma das famílias mais importantes de Veneza. Justiniana procurou Casanova porque tinha um problema. Ela estava grávida de 5 meses do filho de Memo, uma situação que arruinaria sua reputação. A família de Memo se opôs fortemente ao casamento, então Justiniana achou que precisava interromper a gravidez. O aborto era ilegal e perigoso na França do século XVIII. Mesmo assim, eles seguiram em frente com seus planos. Eles se encontraram em um baile de máscaras para evitar suspeitas e saíram por horas para visitar a parteira que ajudaria. Para Justin, Yana ficou frustrada com a tentativa fracassada e implorou a Casanova por outra solução. Falar em buscar ajuda na pessoa errada. Após ler sobre uma pomada que terminaria a gestação, Casanova a convenceu a dormir com ele, dizendo que passaria a pomada especial em seu mini Casanova. E, através da relação sexual, ela seria aplicada diretamente dentro dela. Esse método, sem surpresa, não funcionou. Sem outras opções, Justin Nauvienne não teve escolha a não ser fugir para um convento, onde deu à luz seu filho discretamente. Casanova nunca se casou, mas isso não o impediu de ter alguns filhos e filhas ilegítimos. Uma dessas era Leonilda, sua filha de um caso com Lucrécia Castelli. Em um momento que deve ter sido constrangedor, Casanova quase tomou Leonilda como sua amante, sem saber, em 1761, quando visitou Nápoles. Ao descobrir que era sua filha, ele decidiu não dormir com ela. Anos depois, a situação se tornou ainda mais bizarra. Leonilda havia se casado com um marquês, e a antiga paixão de Casanova, Lucrécia, o convidou para visitá-los em sua nova e grandiosa casa. Lucrécia. Parece que Lucrécia confessou a Casanova que a filha deles estava infeliz, pois o marido não lhe dava o filho que ela tanto desejava. Então, Casanova concordou com o plano de Lucrécia. Ele mesmo engravidaria a própria filha. Isso não é algo de que um homem normalmente se orgulharia, mas Casanova não era comum. Na verdade, o registro desse ato vem dos próprios escritos de Casanova. A união profana teve o efeito desejado, e Casanova se tornou tanto pai quanto avô do filho e ou irmão de Leonilda, Mikasa. Swing breeding. Como se a vida dele já não fosse fantástica o suficiente. Casanova, assim como Madonna, em 2011, também afirmava ser um especialista na mística cabala. A cabala é um sistema de crenças que antecede a religião. Uma afirmação que, sem dúvida, lhe proporcionou uma maneira de manipular várias pessoas com interesse no ocultismo. Ele realmente se interessava por isso. Mas suas alegações de misticismo, como quase tudo que fazia, tinham motivações duvidosas. Uma das pessoas que Casanova usou sua alegação para manipular foi Jean Camus de Poincaré, Marquês d'Urfey. A marquesa, nobre francesa muito rica, aproximou-se de Casanova pelo interesse mútuo em ocultismo.
ele se beneficiou da proximidade com a riqueza e conexões sociais da marquesa. Em 1763, ela implorou a Casanova que usasse seu conhecimento místico para um bom propósito. A marquesa queria que ele reencarnasse sua alma no corpo de um bebê. Esse é um bom uso. Durante anos, Casanova enrolou a velha viúva, até que ela finalmente percebeu seus esquemas e os dois se separaram. Casanova era mais que um gigolô. Também era polímata, e sua energia e interesses variados o levaram a diversas carreiras. Em seus 73 anos de vida, Casanova teve empregos que iam de monge em treinamento a jogador, músico, espião e soldado. Casanova também se considerava um filósofo, e suas buscas intelectuais eram tão centrais em sua vida quanto suas aventuras amorosas. Talvez a carreira mais surpreendente do lotário mais famoso do mundo tenha sido a última. Bibliotecário, em 1785, o envelhecido Casanova aparentemente já tinha tido o suficiente de sua vida aventureira e se estabeleceu como bibliotecário oficial para o conde Joseph Charles von Wolstein, um nobre boêmio. Apesar de não ser a fase mais feliz de Casanova, o trabalho lhe deu renda estável e um quarto próprio no castelo do conde, no interior da Boêmia. Também lhe deu tempo para escrever sua obra-prima, uma autobiografia de 12 volumes sobre sua vida incrível. Toda mulher, de todas as idades, de todas as cores, em todas as posições. Ainda é vista como uma das fontes mais autênticas das normas e costumes sociais europeus do Iluminismo no século XVIII. Não é segredo que os vikings eram guerreiros ferozes, com reputação de invadir nações e brutalizar seus habitantes. Esses piratas implacáveis também eram supersticiosos, acreditavam em presságios e usavam amuletos da sorte. E do final do século VIII até o final do século XI, eles praticavam alguns rituais bem incomuns. Então hoje, vamos dar uma olhada em alguns rituais vikings incomuns que podem te surpreender. Como muitos de sua época, guerreiros vikings eram supersticiosos e praticavam rituais mágicos de batalha. Esses rituais envolviam várias práticas. Primeiro, eles procuravam e interpretavam qualquer possível presságio e respondiam adequadamente a cada um deles. Depois, eles faziam questão de marcar todas as armas que levariam para a batalha com símbolos encantados. Esses símbolos representavam força, sorte e coragem. Por fim, eles faziam sacrifícios de batalha que precisavam ser animais fortes, como javalis, garanhões ou touros. É difícil saber se esses passos ajudavam na batalha, mas como não atrapalhavam, entende-se por que eram feitos. Toda cultura tem seu padrão de beleza, e os governantes vikings não eram exceção. Quais eram seus padrões? Lembra quando você viu o filme da Marvel, Thor? E o personagem principal era retratado como um Adonis de cabelos loiros esvoaçantes? E você achou que isso era só coisa de astro de cinema de Hollywood? Pois não era. Enquanto o Thor mitológico era tradicionalmente visto como tendo cabelos ruivos, os homens vikings costumavam preferir cabelos loiros. Na verdade, os homens vikings preferiam tanto o cabelo loiro que usavam sabonetes agressivos com alto teor de loiri para tirar a cor natural do cabelo, basicamente descolorindo-o. Eles tingiam as barbas para combinar com os sabonetes. Também eliminava piolhos, oferecendo 2 tratamentos capilares em um único produto, como o shampoo e condicionador 2 em 1. Yule era um festival pagão de inverno tradicionalmente celebrado por culturas germânicas. Acadêmicos modernos acreditam que ele está ligado às histórias do deus Odin, ao mito folclórico da caçada selvagem e ao evento anglo-saxão conhecido como Modronit. Quando os pagãos germânicos se tornaram cristãos, a celebração do Yule também foi cristianizada. Na verdade, a celebração do Yule incluía muitos costumes que agora são amplamente reconhecidos como elementos das celebrações de Natal, como o conhecido tronco de Yule, as riks, o visco e a árvore de Yule, que é precursora da árvore de Natal. Outro elemento do Yule, que não foi adaptado para a tradição natalina, era o sacrifício humano.
A cada 9 anos, durante a celebração do Yule, era costume dos reis suecos sacrificar homens. No templo de Uppsala, 9 cabeças eram oferecidas aos deuses, com os corpos pendurados no bosque sagrado do templo. Isso acontecia durante 9 dias, totalizando 80, e uns sacrifícios que eram acompanhados por banquetes e festividades de Yule. Essa história daria um Natal interessante, Carol. Na literatura nórdica, a águia de sangue é descrita como uma forma ritualizada de execução realizada como sacrifício ao deus Odin. O ritual iniciava com a restrição da vítima, de bruços, enquanto uma águia de asas abertas era cortada em suas costas. Cada costela era cuidadosamente separada da coluna com um instrumento afiado. Em seguida, eram puxadas para fora para criar a ilusão de asas. Ainda vivo e em agonia, os pulmões da vítima eram então puxados pelo buraco aberto e colocados sobre as asas. Isso dava a ilusão de que suas asas tremulavam enquanto ele dava seus últimos suspiros e morria. Sentenças horríveis como a águia de sangue eram normalmente reservadas para punir indivíduos sem honra ou para se vingar de um inimigo mortal. Bem, talvez fossem. O problema é que os historiadores não sabem se esse método foi realmente feito em alguém ou se era só uma história para assustar inimigos, o que parece ser eficaz. Estudiosos da época descrevem o ritual com tantos detalhes que é difícil duvidar que tenha ocorrido. No entanto, não existe evidência histórica clara de que a águia de sangue realmente ocorreu. Você pode estar pensando nisso. Sexo e Sacrifício é uma música da banda Marcy Playground, que chegou ao 8º lugar na Billboard em 1997, mas era sexo e doce. Não, o Sexo e Sacrifício de que estamos falando aqui é muito, muito mais perturbador do que aquela música. Veja, após a morte de um chefe, uma de suas escravas se oferecia para acompanhá-lo na vida após a morte, sendo se oferecer um termo relativo quando estamos falando de escravidão. Mas independentemente de quão voluntário isso realmente era, para que ela participasse, um ritual muito, muito perturbador precisava acontecer primeiro. A garota era mantida sob cuidados e constantemente embriagada enquanto preparavam a cerimônia de cremação. A garota participava de rituais sexuais, ou seja, tinha relações com todos os homens da aldeia. Aposto que esse costume foi invenção de algum viking. Depois, ela era estrangulada. A matriarca da aldeia então a esfaqueava, e seu corpo era colocado junto ao do chefe em um navio de madeira incendiado e lançado ao mar. Isso garantia que ela serviria eternamente ao mestre após a morte. Embora soe perturbador hoje, rituais sexuais eram a forma viking de transformar a força vital do chefe. Para todos os efeitos, um Draug, a versão da mitologia nórdica do que chamaríamos de zumbi. Mas não é qualquer zumbi, é um grande e brutal zumbi viking com tranças fabulosamente bem cuidadas e um fedor horrendo, que gosta de causar caos assassinando pessoas, matando animais e destruindo propriedades. Parece quase imparável, mas há várias formas de impedir que esse ser se levante. Dizem que esconder gravetos nas roupas do recém-falecido ajuda. Colocar um par de tesouras aberto sobre o peito deles ou enfiar agulhas na sola dos pés também afasta os Draugs. Também existiam formas de tentar desorientar a criatura, como levantar e abaixar o caixão em 3 direções e amarrar os dedões dos pés do corpo juntos. Parece um seguro barato contra zumbis gigantes. O inchaço era um sacrifício de sangue aos deuses para demonstrar gratidão, por isso era realizado publicamente várias vezes por ano. Os sacrifícios envolviam animais como cavalos e porcos, e às vezes prisioneiros de guerra, normalmente cortados sobre um altar de pedras. A carne era fervida em grandes fossos de cozimento, internos ou externos. Os participantes então aspergiam o sangue coletado, que acreditavam ter poderes especiais, nas paredes, nas estátuas dos deuses e às vezes até neles mesmos. Parte do sangue era colocada numa tigela, passada e bebida em pequenos goles durante cânticos. No entanto, o sangue não era a única bebida disponível. Cerveja e hidromel também eram geralmente consumidos.
Em seguida, eles passavam a carcaça de mão em mão para mais cânticos antes de regá-la com o próprio sangue. O grau de gratidão variava conforme o tamanho da caça. Berserkers eram xamãs guerreiros que diziam lutar em uma fúria semelhante a um transe, mas precisavam passar por uma morte e renascimentos simbólicos para desbloquear seus poderes. Para isso, eles eram postos em situações perigosas na natureza e deviam agir como seu animal totêmico, como urso ou lobo, caçando e saqueando vilarejos próximos. Como uma fera, eles propositalmente se despojavam de toda a humanidade e moral para se tornarem bárbaros. Em um nível físico e emocional, eles enlouqueciam como feras no campo de batalha, sem medo nem armadura. Relatos afirmam que esses guerreiros espumavam pela boca, uivavam como animais e mordiam as bordas dos escudos de ferro. Algumas sagas diziam que os Berserkers podiam mudar de forma, transformando-se literalmente em ursos. Um desses metamorfos é o lendário Bodvar Bjarki, um personagem da saga de Hrothcrack, que data de pelo menos o século XIV. De acordo com a saga, os homens viram que um grande urso ia à frente dos homens do rei Hroth, sempre permanecendo perto do rei. Ele matou mais homens com suas patas dianteiras do que qualquer 5 campeões do rei. Curiosamente, alguns estudiosos acreditam que Bjarki pode ser um personagem cognato ao herói inglês. Beowulf, cujo nome significa lobo das abelhas, o que pode ser um kenning ou uma forma poética de se referir a um urso. Dito isso, o próprio Beowulf não era um metamorfo, e a relação entre os dois é, no final das contas, incerta. As origens dos Berserkers reais, cujo nome significa camisa de urso, devido às peles que usavam, não são conhecidas com certeza. Algumas evidências sugerem que eles começaram como um culto ao urso, que era relativamente comum nas regiões do norte. Como mostramos no vídeo sobre higiene viking, descobertas recentes indicam que os vikings faziam modificações decorativas nos dentes. Cerca de 2 dúzias de restos esqueléticos da era viking foram descobertos, com sulcos horizontais propositalmente lixados nas superfícies dos dentes da frente. Ninguém sabe exatamente qual era o propósito desses sulcos. Uma teoria diz que eles marcavam vitórias contra rivais, como entalhes em armas. Outra sugere que os sulcos serviam para intimidar inimigos, tornando o cara bem assustador. Não se sabe quais ferramentas os vikings usaram para cortar seus dentes. É mais certo que os cortes foram feitos por um profissional habilidoso, e os indivíduos provavelmente usavam diversos corantes para colorir os sulcos. Pensar na rotina de quem buscava usos criativos para a urina humana não é agradável, mas esse trabalho existia. Prova disso é que os vikings descobriram como transformar urina em fogo. Sim, isso mesmo. Essa transmutação era realizada fervendo um fungo de casca de árvore, chamado touchwood, em um pote de urina por dias. Depois, ele era batido até virar uma tira de material parecido com feltro. Devido ao sódio, nitrato e urina, essas bombas de fungo fumegavam em vez de queimar, permitindo que os vikings levassem fogo onde fossem. Na verdade, era algo bastante engenhoso, e para a época era incrivelmente útil. Dito isso, fico feliz que alguém tenha inventado os fósforos. Namorar na era vitoriana significava navegar por um labirinto de modéstia e prudência. Felizmente, havia muitos livros de etiqueta aconselhando homens a serem cavalheiros, mulheres a serem damas, e todos sobre o comportamento nos rituais de corte. Decifrar os códigos sociais, muitas vezes confusos, podia ser exaustivo. Mas, para ser um conquistador vitoriano, era preciso saber tudo isso. Hoje, veremos o que era necessário para conquistar um romance na era vitoriana. À primeira vista, essa pérola de sabedoria do Guia de Casamento para Jovens Homens, de 1883, um manual de cortejo e casamento, parece dolorosamente óbvia. Para os vitorianos, fazer amor tinha outro significado comparado ao nosso. Isso não é o eufemismo dos anos 80 para ter relações sexuais. Os vitorianos entenderiam isso como se referindo a um cortejo casto ou ao processo de conquista. Esse conselho basicamente diz: não flerte com toda dama que encontrar.
É por isso que isso aparece no guia sob o título Não leve sua polidez longe demais. Homens eram orientados a não achar que toda jovem quer se apaixonar por eles, o que ainda é um bom conselho de namoro. Em vez disso, os cavalheiros são instruídos a manter uma reserva digna. Fazer isso pode te rebaixar diante de pessoas sensatas e prejudicar suas chances com quem você realmente quer. Se quer conquistar a moça, não persiga todas as mulheres que encontrar. Os homens costumam adorar encher uma mulher desejável de presentes, mas como a mulher deve se comportar bem? Segundo o Guia de Etiqueta de 1837, a amiga da jovem dama, faça disso uma regra geral. Nunca aceite um presente de um cavalheiro. Embora isso possa parecer um pouco rigoroso para alguns, o guia considerava que era necessário. Ele dizia que um presente traria outro e incentivava os homens a darem seus corações a você. Achava que uma recusa firme evitaria ferir sentimentos e pouparia a dama de futuras perplexidades. Presentes anônimos não são exceção. As senhoras são encorajadas a guardá-los fora de vista e nunca mencioná-los. (1860) O Manual de Etiqueta aconselha os noivos a darem atenção constante às suas noivas e nunca flertarem com outra dama, esteja sua futura esposa presente ou não. Esse conselho ainda é atual, embora tenha um toque vitoriano. O manual também aconselha os homens a evitarem demonstrações públicas de afeto com suas noivas, que possam gerar sorrisos de ridículo em estranhos. Em outras palavras, nada de demonstrações públicas de afeto. Apesar de parecer chato, o manual não esperava que as pessoas agissem como robôs. Noivos apaixonados podem trocar retratos, presentes e mechas de cabelo. Beijos não, mas cabelo está liberado. Tudo bem. Visitas profissionais ou oficiais eram permitidas, mas damas não podiam visitar cavalheiros com intenções românticas. Isso fica absolutamente claro em Decorum, de 1882, um tratado prático sobre etiqueta e vestimenta da melhor sociedade americana, que afirma que não é apenas falta de educação, mas absolutamente impróprio fazer isso. Os homens tinham muito mais liberdade nesse aspecto. Quanta liberdade a mais? Bem, o mesmo livro diz que os cavalheiros têm permissão para visitar senhoras casadas em suas próprias casas. Ainda assim, havia regras que os rapazes precisavam seguir. Por exemplo, um homem não deve visitar uma mulher casada sem o consentimento do marido. Faz sentido, afinal, se for paquerar a esposa de alguém, ao menos peça a aprovação dele. Atualmente, dizem que a cavalaria morreu, mas na era vitoriana ela ainda existia e era forte. Ou pelo menos no livro de etiqueta prática para damas e cavalheiros de Beetelsdime de 1859. Acreditava que ao lidar com ataques verbais, o livro esperava que o cavalheiro defendesse sua dama. Se a dama iniciou a confusão, o cavalheiro deve estar pronto para mediar ou até pedir perdão por ela. Nossa, essa é uma situação difícil de lidar, e o livro alerta para não tomar muito o lado da outra parte. Caso contrário, você vai se mostrar agindo assim, tão mal educado quanto ele. Se você pode dançar com uma mulher, também pode conversar, certo? De acordo com as regras de etiqueta de 1893 sobre cultura doméstica, ou o que fazer e como fazer, a resposta é um grande não, na verdade. Essa regra se aplica quando um homem e uma mulher são apresentados pela primeira vez em um baile para dançar. Ela diz que, se nunca conversaram antes da dança, é falta de educação fazer isso durante ou depois. Então, quando você pode falar com seu par de dança? Somente depois que a anfitriã fizer uma apresentação oficial. Até que isso aconteça, a única maneira do casal se cumprimentar adequadamente é levantando seus chapéus ao passar um pelo outro, um chapéu levantado.
O livro O Solteiro Completo, Etiqueta para Homens, de 1896, orienta os cavalheiros a reverenciar as mulheres onde as encontrarem. Isso vai confirmar em você os hábitos de um cavalheiro e pode ser o meio de conquistar um verdadeiro prêmio matrimonial. Ah, isso é legal. E quem não gosta de ser visto como um prêmio, não é? O guia recomenda que o homem seja o campeão da sua dama, carregando sua bolsa e ajudando-a nos trens. O livro destaca que as viagens revelam tanto as qualidades quanto os defeitos de uma pessoa, colocando seu comportamento à prova nessas situações. Em outras palavras, se você realmente quer conhecê-lo, faça uma viagem com ele. Nenhum cavalheiro deve deixar que uma dama por quem gosta, mas não ama, se engane nem por uma hora. A natureza e o objetivo de suas intenções, diz o livro ilustrado de Boas Maneiras, um manual de bom comportamento e realizações polidas, publicado em 1855. As mulheres podem ser coquetes, mas tal comportamento era desaprovado nos homens porque era visto como, bem, feminino, como afirma o livro. Permitir que uma moça inocente se engane, ou, como é mais comum, seja enganada pela conversa de suas companheiras. Fazê-la acreditar que você é seu pretendente não é cavalheiresco. Veja, você nem sempre pode confiar nos amigos. Se o homem permite, é avisado que tal comportamento pode ter duas consequências. Ele pode sentir-se obrigado a casar com ela por culpa de ter alimentado suas esperanças. Por outro lado, ele pode ser desonrado, chicoteado ou baleado. É um preço alto pela coqueteria masculina. Um conselho comum nesses livros de etiqueta era que o cavalheiro, ao caminhar com uma dama, sempre lhe dava ao lado da calçada mais distante da rua. A ideia é protegê-la de ser exposta às inconveniências da rua, como ser respingada por poças d'água ou atingida por uma carruagem desgovernada, coisas desse tipo. É um gesto elegante que alguns homens ainda praticam no século XXI, mesmo com bem menos carruagens desgovernadas. A escritora de etiqueta Emily Post acrescentou um breve adendo a esse conselho em 1922. Ela esclareceu que se ele tiver a sorte de estar andando com duas damas ao mesmo tempo, um cavalheiro deve ficar do lado da calçada. Ele nunca deve se colocar entre elas, sem sanduíche. O livro Etiqueta para Damas e Cavalheiros, Manual sobre Modos e Vestimentas da Sociedade Americana, foi lançado em 1877. Ele alerta que provocar ciúmes no parceiro é desprezível. Se o afeto do outro se perder para sempre por isso, a parte ofensora só recebe o que merece. Se você brincar com os sentimentos do parceiro, provavelmente terá o que merece. Esse conselho continua tão válido quanto antes. Toda a parte do livro sobre brigas de amantes é de tirar o fôlego. Afirma que nenhum homem deve dominar sua futura esposa e, caso isso ocorra, ela deve se afastar. Antes do casamento, um amante dominador certamente será ainda mais dominador como marido, alerta o livro. Curiosamente, também diz que não deve haver provocações para pequenas brigas pelo tolo prazer da reconciliação. Tradução vitoriana: não comece brigas só para depois fazer as pazes. Sexo. Década de 1880. Os modos, conduta e vestimenta da sociedade refinada alertam os homens a não brincar com uma dama, o que é visto como muito injusto. O livro afirma que um homem não deve brincar com os sentimentos de uma mulher para se divertir, nem esconder suas intenções, disfarçando-as como brincadeira. Mulheres também são orientadas a evitar dar falsas esperanças aos pretendentes para não deixá-los inseguros. Curiosamente, o livro mostra que esse comportamento leviano afeta homens e mulheres de formas diferentes. Segundo o livro, as mulheres provavelmente terão seus sentimentos feridos. Os homens, por outro lado, provavelmente vão agir impulsivamente, de acordo com o guia. Ter seus sentimentos feridos pode fazer com que um homem se expresse ou molde seu comportamento de uma maneira que ele jamais imaginaria fazer. Caso sua tentativa fosse totalmente sem esperança, parece justo. O grande segredo:
Como Despertar o Amor é uma seção do livro Ciências Criativas e Sexuais de Orson Squire Fowler, publicado em 1870. Neste capítulo, Fowler aconselha: você desperta na pessoa cortejada os mesmos sentimentos e características que sente. Para Fowler, o sucesso de um cavalheiro deve vir dele mesmo, não da pessoa cortejada. Fowler estava tão confiante nesse princípio que o comparou à certeza da gravidade, apesar de ser menos científico. No próximo capítulo, Fowler diz que Deus criou as mulheres para satisfazer os homens e que o homem deve vê-la como perfeita e ideal para si, alcançável. Pode não refletir nossa sensibilidade atual, mas era vitoriana e não era ruim. A Grande Depressão foi muito mais deprimente do que grandiosa, e como toda crise nacional que se preze, teve impacto nos relacionamentos sexuais de todos. Milhões estavam sofrendo sob condições econômicas catastróficas, então namorar não era exatamente uma prioridade para ninguém. Na verdade, como resultado de toda a turbulência e conflito, as atitudes sexuais da época mudaram drasticamente, de maneiras surpreendentes. E nem sempre para melhor. Então hoje, vamos dar uma olhada em como era namorar durante a Grande Depressão. Ok, pelo menos o amor não custa nada. Os anos 20 foram tão incríveis que decidiram chamá-los de Anos Loucos, o que é um apelido impressionante para uma década. Mas como geralmente acontece, os bons tempos não durariam. A partir de 1929, o mundo começou a passar por uma crise econômica sem precedentes, tanto que o período ficou conhecido como a Grande Depressão. A depressão causou desemprego em massa, reduzindo a vida da maioria a uma luta diária por sobrevivência. Isso fez as taxas de casamento caírem, as famílias diminuírem e os papéis de homens e mulheres mudarem na sociedade. De maneiras bastante complexas, as pessoas ainda encontravam formas de expressar sua sexualidade e liberar sua energia sexual reprimida. Mas as atitudes liberais em relação ao sexo, que haviam florescido durante os anos 20, desapareceram. Durante os anos 30, com a cultura americana ficando mais tradicional sobre sexo, as pessoas buscaram outras atividades para se afastar disso. A dança swing e o jitterbug, por exemplo, foram danças que se tornaram populares na época. Dançar swing durante um jejum sexual é, sem dúvida, brincar com fogo, mas fazer o jitterbug praticamente garante sua castidade. Eventos esportivos eram outra opção de lazer. Durante a Grande Depressão, homens e mulheres ouviam beisebol no rádio, assistiam boxe e se interessavam mais por futebol americano. Era uma forma de escapismo sem beijos. Hoje em dia, homens sem camisa com marretas são usados para vender de tudo, desde calendários até caminhonetes. Durante a Grande Depressão, esse tipo de imagem era ligado aos vários programas do governo no New Deal de Franklin Delano Roosevelt, como o Corpo de Conservação Civil. Os programas possibilitavam que homens trabalhassem na terra, ganhassem dinheiro e encontrassem companheirismo com outros na mesma situação. Ao mesmo tempo, o governo, ciente de como o desemprego havia prejudicado o psicológico coletivo masculino, promovia imagens de propaganda retratando o homem americano como viril e forte. A busca por recuperar a imagem masculina influenciou novas representações artísticas e literárias do New Deal, retratando os homens assim. Logo, havia uma representação de um cara musculoso, de peito nu e durão, esperando em cada esquina. O moderno beefcake havia nascido. Quanto às mulheres, essa nova aceitação em mostrar a pele lentamente as encorajou a começar a exibir suas barrigas na praia. E quando ninguém foi preso por causa disso, elas começaram a fazer o mesmo no dia a dia e até em ocasiões sociais. Enquanto algumas pessoas ainda estavam tentando aceitar a ideia de homens sem camisa e mulheres com a barriga de fora, outras estavam abandonando as roupas completamente. O movimento do nudismo, que já era popular na Europa, prosperou nas primeiras décadas do século XX, graças à sua associação com o naturalismo. No entanto, o movimento enfrentou oposição e acabou perdendo força. Visões mais relaxadas sobre mostrar o corpo durante a Grande Depressão permitiram que o nudismo voltasse a se popularizar no início dos anos 1930
Tentou-se proibir o nudismo em grandes cidades como Nova York e Chicago, mas houve quem apoiasse a criação de espaços para nudistas. Um grupo de nudistas, por exemplo, comprou um terreno no norte de Indiana e fundou um resort no Lake of the Woods Club em 1933. Lake of the Woods, de fato, a homossexualidade ainda era um tabu nos Estados Unidos, mas durante a década de 1920 homens homossexuais conseguiam viver abertamente em cidades como Chicago e São Francisco, ainda que de uma forma relativamente discreta. Na Grande Depressão, o pêndulo voltou para o outro lado. Com o agravamento das finanças, homens gays foram responsabilizados pela crise e por enfraquecer a identidade masculina. Shows de drag, boates gays e outros chamados salões de afeminados começaram a ser fechados em massa. Paralelamente, relações entre pessoas do mesmo gênero foram cada vez mais retratadas como doença mental, semelhante às que afetavam boyers e molestadores de crianças. Essa falsa associação criou raízes e rapidamente levou à criminalização ativa da homossexualidade durante a Grande Depressão. Qualquer mulher que demonstrasse muito interesse por esportes, ou pouco interesse por homens, provavelmente seria suspeita de ser lésbica. Naquela época, ser rotulada como lésbica podia devastar a vida social ou profissional de uma mulher. Além disso, ser uma lésbica assumida muitas vezes era extremamente arriscado. Mulheres que escolhiam abertamente ser lésbicas eram vistas como uma ameaça para os homens, e como mencionamos antes, a masculinidade já era considerada estar em risco. Muitas lésbicas se casavam com homens por segurança, proteção e para evitar o estigma social da homossexualidade. As condições sociais dificultavam muito que uma mulher gay encontrasse parceira. Mas existiam expressões secretas que um casal de lésbicas usava para mostrar que levavam um estilo de vida gay oculto. Por exemplo, se você ouvisse uma mulher se referir a estar na vida, provavelmente ela era lésbica. Mulheres podiam se conhecer em vários lugares, de universidades a prisões, mas viver como casal era difícil e isolado. A menos que, claro, fossem também andarilhas. Lésbicas andarilhas costumavam ser mais livres para serem si mesmas do que as com raízes domésticas. Elas sempre podiam dizer que viajavam juntas por segurança e companhia, sem precisar justificar seus relacionamentos. No entanto, a contrapartida era não ter moradia. Durante a Grande Depressão, apesar das dificuldades financeiras e preocupações com doenças venéreas, a prostituição seguiu lucrativa durante a Depressão. Nos anos 30, mulheres podiam trabalhar assim independentemente ou em casas. Como ringer, ser um ringer geralmente era mais seguro e lucrativo, já que os ringers podiam atender de 15 a 20 clientes por dia. Isso também exigia teste de doenças e certificado de saúde, preferido por cafetinas e clientes. Casas de ringer costumavam integrar redes, com mulheres registradas em uma casa principal. Enquanto isso, garotas independentes precisavam se virar sozinhas e tinham mais chances de serem presas. Como resultado, o trabalho sexual passou por uma mudança de autoridade durante a Grande Depressão, já que as cafetinas e chefes do crime se tornaram cada vez mais poderosos sobre as garotas que empregavam. Não ter emprego significa não ter renda, e sem renda, a vida em família se torna uma luta. Então, durante a Depressão, ter muitos filhos não era o ideal. Assim, a maioria dos casais evitava gravidezes, tornando o controle de natalidade essencial. O problema era algo chamado Lei Comstock, de 1873. A lei proibia o serviço postal dos Estados Unidos e outros meios de transporte comuns de transportar material obsceno, material que pudesse ser usado para incitar um crime ou certos materiais relacionados a abortos. Também foi usada para silenciar defensores do controle de natalidade, devido à mudança nas prioridades sociais. Muitos estados aprovaram leis permitindo o acesso das mulheres à contracepção, e elas geralmente recebiam bem as informações e dispositivos de controle de natalidade. Preservativos masculinos eram comuns, mas com o incentivo ao controle reprodutivo feminino, diafragmas e preservativos femininos permitiram que mulheres controlassem melhor o tamanho de suas famílias. Nessa época, as primeiras versões da pílula anticoncepcional e dispositivos intrauterinos primitivos começaram a revolucionar a reprodução humana.
E, como resultado, as taxas de fertilidade durante a década de 1930 caíram para apenas 2 filhos por mulher, em comparação com mais de 3 apenas 2 décadas antes. Com o aumento do uso de anticoncepcionais e da depressão, muitos casais jovens passaram a ver o casamento como algo sem sentido econômico e familiar. Em vez disso, os casais começaram cada vez mais a viver juntos sem a designação legal de marido e mulher, como descreveu um jornal da época. Havia muitos casos de "vamos nos casar mais tarde, mas enquanto isso, não vamos esperar". Felizmente para a indústria de casamentos, a Grande Depressão terminou em 1939. Mas se mudar para a casa de alguém com quem você realmente não deveria, ainda é algo que continua forte até hoje. Carlos II da Inglaterra, também conhecido como o Monarca Alegre, teve uma vida amorosa realmente lendária. Suas amantes eram membros visíveis e integrantes de sua corte. E histórias sobre seus casos com o rei, assim como suas rivalidades entre si, ecoaram através dos séculos. Então, hoje vamos dar uma olhada em Carlos II, rei, com uma vida amorosa mais agitada do que Henrique Extinto II I. Nascido em 1630, Carlos II passou grande parte de sua juventude no exílio. Mas não por algo que ele fez, e sim pelo seu pai, que, como você deve ter adivinhado, se chamava Carlos I. Ele foi deposto e executado em 1649. Quando um regime puritano governava na Inglaterra, Carlos II aguardou seu momento, viajando pela Europa. Então, em 1661, o parlamento da Inglaterra convidou Carlos para voltar para casa e se tornar rei, o que é uma oferta difícil de recusar. Essa restauração da monarquia inaugurou uma nova fase na história inglesa, e Carlos certamente teve algumas conquistas durante seus 25 anos no trono. Ele foi um patrono das artes e ciências, abrindo teatros em Londres e patrocinando a Sociedade Real para Estudos Científicos. Mas ele é mais lembrado por uma vida amorosa que até faria Henrique VIII prestar atenção. Embora a vida amorosa de Henrique frequentemente terminasse em tragédia, assista ao musical 6 para saber mais. Carlos II era libertino, era aquele tipo de homem que nunca deixava o casamento atrapalhar um bom caso amoroso. Um adúltero prolífico, Carlos se envolvia livremente em relacionamentos públicos e escandalosos com várias mulheres. Essas amantes, de várias origens, eram famosas entre cortesãos e o povo devido ao relacionamento com o rei. Essas mulheres frequentemente se encontravam no centro da política da corte e conseguiam criar mais do que um pouco de intriga por conta própria. Nascida na nobreza francesa, Luísa de Carual veio pela primeira vez à Inglaterra em 1670 como parte do séquito da irmã de Carlos. Não sabemos se ela era a tartaruga ou o Johnny Drama do grupo, mas sabemos. Carlos rapidamente se apaixonou por ela e a tomou como sua amante. Como muitas das outras amantes de Carlos, Luísa entendia que seu relacionamento com o rei era, em última análise, político. Na verdade, ela era uma espiã francesa e fazia parte de uma linha direta de informações para o rei Luís XVI da França, através do embaixador francês. Mesmo assim, segundo todos os relatos, Carlos era realmente apegado a Luísa e reconheceu que não conseguia expressar toda a paixão e bondade que sentia por sua queridíssima. Phoebs era o apelido carinhoso dado à espiã estrangeira. Basicamente, tinha o mesmo significado de gordinha, e dizem que era um apelido carinhoso ao rosto redondo de bebê. Acho que cheinha ainda não era usado. Luísa, para constar, ficou ao lado de Carlos até sua morte. Isso parece romântico, mas pode ter sido apenas por praticidade. Ela era espiã, talvez esperasse por precaução. Vai que ele revelava outra informação útil aos franceses antes de morrer. Antes de bater as botas reais. Mais tarde, Luísa compareceu à coroação do rei Jorge I ao lado de Catarina Collier e Isabel Hamilton. Todas as três que se tornaram duquesas e que atuaram como amantes reais nos últimos 20 anos. O chá da tarde delas devia ter muita fofoca. Ser rei da Inglaterra é ótimo, porque você pode fazer o inglês cuidar de tudo para você, literalmente qualquer coisa. Carlos II, por exemplo, tinha um servo dedicado só para conseguir companhia feminina para ele.
O homem que era oficialmente responsável pelo quarto de Carlos era chamado William Chiffinch, mas informalmente todos simplesmente o chamavam de Cafetão Mor. Não, sério, isso existia de verdade. Eles realmente o chamavam assim e ele mereceu o título. Chiffinch recrutava amantes para Carlos, de nobres a mulheres da classe trabalhadora de Londres. Olha, era um trabalho sujo, mas alguém tinha que fazê-lo porque o rei mandava. Uma das amantes mais polêmicas de Carlos foi Barbara Palmer, a duquesa de Cleveland, Inglaterra, não Ohio, apelidada de Rainha Sem Coroa e também conhecida como Duquesa de Castlemaine. Barbara Palmer impunha sua influência na corte, e não era só isso que ela fazia por lá. Ao casar-se com Catarina de Bragança, em 1662, Carlos viu Barbara Palmer exibir suas roupas íntimas no Palácio de Whitehall, segundo registros dos palácios reais. Essa atitude mostrou que Barbara Palmer não só se opunha ao casamento, mas também reivindicava Carlos e a corte. Espera aí, era assim que se compravam coisas na Inglaterra de Carlos? Basta sair sem roupa de baixo por alguns palácios, um monarca realmente alegre. Quem nunca se apaixonou por algum belo artista do palco ou das telas? Bem, quando Carlos II subiu ao trono em 1660, os teatros estavam fechados desde 1642. Carlos reabriu os teatros e esse renascimento trouxe algo novo para a Inglaterra. Atrizes profissionais que antes eram proibidas de se apresentar no palco. Parece que Carlos gostava muito dessa ideia, porque pelo menos 2 de suas amantes eram atrizes. A artista Mal Davis converteu a atenção do rei em fortuna, recebendo 1000 libras e pensão vitalícia de Carlos após o fim do relacionamento, o que equivale a cerca de $225 mil em 2023. Mas, apesar desse belo pagamento, foi outra mulher que acabou se tornando uma espécie de lenda. A atriz e amante Nell Gwyn conquistou o rei e o reino com coragem, inteligência e bom humor. O diarista Samuel Pepys a chamava carinhosamente de Nell espirituosa e bonita, sendo um público difícil de agradar. Sério, o cara viu as peças originais de Romeu e Julieta e Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare e achou ambas ruins. Fico pensando o que ele diria da versão com DiCaprio. Os plebeus, em especial, celebravam Gwynne. Para eles, ela era uma verdadeira celebridade, uma mulher do povo que subiu na vida e não os esqueceu. Após ser confundida com outra amante real por uma multidão em Londres, Louise de Carroilles, católica francesa, respondeu e foi aplaudida. Por favor, boa gente, sejam civilizados. Sou a prostituta protestante e é assim que você escreve melhor que Shakespeare. Outra história afirma que Nell Gwyn foi ao extremo para impedir que Charles visse Mal Davis, a outra amante atriz. Antes de Davis ter um encontro com o rei, Gwyn colocou um laxante na refeição de Davis, deixando-a, indisposta pelo resto da noite. Se a FX continuar a série sobre rivalidades, já sabemos o tema da próxima temporada. Em 1662, Charles se casou com Catarina de Bragança, uma princesa portuguesa. A rainha-mãe, mãe de Charles, adorava Catarina, chamando-a de a melhor criatura do mundo, por quem tenho tanto carinho. Tenho a alegria de ver o rei amá-la profundamente, ela é uma santa. Isso é um grande elogio vindo da sua futura sogra. Infelizmente, para Catarina e sua nova mãe, Charles já estava há vários anos em um caso com Barbara Palmer, a dama de Cleveland. Charles era tão devotado a Palmer que certa vez disse: "Quem quer que eu encontre como inimigo da minha Lady Castlemaine, prometo, pela minha palavra, ser inimigo dele enquanto eu viver." E ele falava sério, mesmo quando se tratava da rainha. Sim, Charles esperava que sua nova esposa aceitasse seus casos, e o casal entrou em uma briga conjugal que se espalhou pela corte. Charles acabou vencendo. Afinal, ele é o rei e nomeou Palmer como dama de companhia de Catherine, ignorando descaradamente as fortes objeções da rainha. Catherine ficou tão escandalizada quando Palmer foi apresentada a ela que desmaiou. Apesar de seus casos, do fracasso em ter um herdeiro legítimo e dos conselhos,
Charles nunca tentou se divorciar de Catherine ou afastá-la. Ele não era o marido mais gentil, mas também não era um Henrique VIII. Charles costumava dar presentes caros às amantes. Afinal, como rei rico, ser sua amante era uma carreira lucrativa. Barbara Palmer, por exemplo, até tinha acesso ao Privy Purse, a renda privada, arrecadada e usada pelo soberano britânico. Imagem: a abertura de Os Jetsons, com Charles como George. Pelo poder, riqueza e privilégios do cargo de amante real, as mulheres competiam para conquistar a atenção e o afeto de Charles, o que provavelmente era seu desejo desde o início. Como um reality show antigo, no IH1, a Cama Real era inegavelmente um espaço político. Assim, alguns cortesãos e oficiais buscavam poder ao garantir que a mulher certa atraísse o rei. O embaixador francês Ralph Montague, por exemplo, tentou colocar Hortense Mancini, nascida em Roma, como amante do rei, com o objetivo de usurpar a posição da amante reinante Barbara Palmer. Barbara Palmer consolidou sua influência sobre Charles ao apresentá-lo a outras amantes que ela podia controlar. Por acaso ou intenção, Charles fez as pessoas mais poderosas do país competirem para lhe encontrar as melhores amantes, enquanto o resto de nós usa aplicativos de namoro. Falando em Hortense Mancini, ela era sobrinha do cardeal Jules Mazarin, uma das chamadas Mazarinettes, o verdadeiro nome das 7 sobrinhas do cardeal. Imaginamos que elas também faziam grandes apresentações no Natal. Mas, em uma reviravolta digna de novela, Charles não era o único da família com quem ela se envolvia. Mancini e Anne Leonard, condessa de Sussex, uma das filhas ilegítimas de Charles, com Barbara Palmer, podem ter tido seu próprio caso. Como esperado, não acabou bem para o casal quando a jovem condessa casada quis ficar com Mancini em vez do marido. Ela foi enviada a um convento francês. E o resto da história não nos diz respeito. Gerar um herdeiro era crucial para um rei, mas Carlos não era muito eficiente nisso. Carlos era casado com Catarina de Bragança, mas não tiveram filhos, pois Catarina sofreu vários abortos espontâneos. Essas tragédias já devem ter sido difíceis para a rainha. Presumimos que Carlos ter tido cerca de 16 filhos ilegítimos com outras mulheres provavelmente não a fez se sentir melhor. Carlos foi um pai presente para todas essas crianças, apoiando-as financeiramente e com muito carinho. Mas, apesar de serem crianças adoráveis, continuavam ilegítimas e sem direito ao trono. Então, quando Carlos morreu, seu irmão mais novo, Jaime, o sucedeu no trono em 1685. Felizmente, nunca mais houve escândalos na família real. E aí, o que você acha? Carlos foi tão leviano e mulherengo quanto Henrique VIII? Comente abaixo. E aproveite para conferir alguns desses outros vídeos da nossa história curiosa.